12 isso, 11 horas e 40 minutinhos. Agora nós vamos voltar a falar sobre os efeitos da chuva. O temporal deu uma trégua, mas tem alagoanos que seguem com muitos problemas ainda. Como, por exemplo, é o caso da comunidade do Alto do Céu, que fica lá em Coqueiro Seco. Isso porque a barreira do povoado Cadós está cedendo e tem destruído casas. E o risco muito grande de acontecer uma tragédia e essa comunidade ser varrida, né, pelo barro que desce por ali. Então nós vamos agora ao vivo até Coqueiro Seco, onde está a nossa repórter Italine Marques, para trazer informações importantes, para a gente saber qual é a situação que você encontrou, Italine Marques, nesse momento aí no Cadós, nesse povoado, e o que é que dizem as pessoas nessa situação de medo e de tensão dessa barreira. Boa tarde. Oi, Wilson, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão conosco, ligadinhos no Fique Alerta. Olha, a situação é de completa calamidade. Daqui a pouco a gente vai fazer em cima, ó, lá no topo da barreira é a comunidade Cadós. Na verdade, são dois povoados que se encontram aqui e o que separa é justamente essa barreira que desabou na última quarta-feira, causando uma tragédia, porque uma casa ficou completamente soterrada. Eu, inclusive, cheguei a conversar com um rapaz que estava dentro de casa, era por volta das 6 horas da manhã da última quarta-feira, quando essa barreira desabou. Ele perdeu tudo e, graças a Deus, que não perdeu a vida, mas faltou muito pouco para isso acontecer. Conversei com outros moradores também, porque não é a primeira vez que barreiras desabam aqui nessa localidade. Para você ter uma ideia, teve um morador que relatou para a gente que há cerca de 4 anos, quando uma barreira desabou, o sobrinho da esposa dele ficou soterrado e, infelizmente, não conseguiu se salvar, não conseguiu sobreviver. Aqui está cheio de barro, daqui a pouquinho eu mostro tudo ao vivo, porque a gente vai fazer uma entrada de lá, de dentro desta casa que foi soterrada. Neste momento, 12 famílias no total estão desalojadas e desabrigadas por conta dessa situação dessa barreira que desabou devido às fortes chuvas dos últimos dias, e com o tempo desse jeito a preocupação só aumenta. Não é isso, Wilson? Eu vou conversar agora com a Célia Barros, ela que é secretária de Assistência Social aqui do município de Coqueiro Seco, para trazer um panorama sobre essa situação e o que é que vem sendo feito por essas famílias, né, Célia? Seja bem-vinda, bom dia. Fique alerta. No total, 12 famílias desabrigadas e desalojadas? Sim, boa tarde a todos. Infelizmente, essa tragédia anunciada, ela já existe há décadas aqui no município. É uma questão estrutural, né, que existe há mais de 20 anos. Só uma correção, esse óbito aconteceu em 2009, onde uma barreira, né, caiu sobre uma casa e, infelizmente, houve uma vítima. Aconteceu no ano de 2009. E desde o ano passado, desde 2024, foi aberto um processo para desapropriação e, consequentemente, construção de casas para acomodar essas famílias, né, num total de 42 famílias que encontram-se nessa área de alto risco. Aqui é, infelizmente, uma tragédia anunciada, porque não temos contenção de barreira, não temos nada. E o solo está muito encharcado por conta das fortes chuvas que caíram semana passada. Desde domingo, nossa equipe, junto com a Defesa Civil Municipal, junto com a infraestrutura de Coqueiro Seco, estamos aqui na comunidade. Como você mesmo visualizou, temos muito barro que desceu. Essa casa foi soterrada, a família foi encaminhada para um aluguel social, né? Estamos disponibilizando aluguel social para essas famílias. Montamos um grupo de situação emergencial para contingência que já traçamos as metas, porque não tem só maio, nós temos junho, julho, com fortes chuvas também aqui na cidade. Então, traçamos estratégias para que essas famílias sejam removidas caso aconteça alguma necessidade para prédios públicos, como já aconteceu, né, um ano desses, em 23, e, consequentemente, um processo mais lento, mas irão para suas moradias. Outra coisa, agora às 14 horas, a Defesa Civil Estadual, junto com geólogos, está vindo fazer uma análise desse solo para a gente mensurar, né, a gravidade.
A senhora mesma cita como uma tragédia anunciada. Então, a medida, né, efetiva aqui seria essas famílias saírem, né, e também, não sei, fazer alguma obra aqui nessa barreira. Isso já está previsto? Sim, com certeza. Existe um decreto que foi emitido ontem, né? Nós estamos em contato com o Ministério Público, a Procuradoria-Geral do município, o prefeito, Infraestrutura, Secretaria de Assistência, Defesa Civil Municipal, todos, desde domingo que essas chuvas aconteceram, todo mundo envolvido, traçando projetos e estratégias para que a gente não tenha, né, nenhuma fatalidade, né, que infelizmente tememos pela vida dessas pessoas, mas a Defesa Civil Estadual, o Corpo de Bombeiros estiveram aqui na cidade, já nos ajudaram muito na remoção de árvores que iam cair por cima das residências e conseguiram até evitar o pior. Mas as famílias também são muito resistentes para saírem de suas casas e nós compreendemos, né? Também isso porque não é todo mundo que quer sair do seu lar, mas infelizmente eles estão correndo risco de vida. Isso aqui, como todo mundo já sabe, é uma tragédia anunciada, não agora, mas vem esse processo se arrastando há décadas. E só ano passado a gente conseguiu dar entrada junto ao governo do estado com a desapropriação de um terreno aqui nessa comunidade, seguro, e esse processo está em andamento no governo federal. Desapropriação e construção de casas para essa comunidade, sabendo que isso demora, né? É um projeto a longo prazo. Mas atualmente nós temos todo o plano de contingência traçado para, em caso de emergência, ter evacuação total da comunidade. Secretária, antes de conversar com a senhora, né, eu estava ouvindo alguns moradores, inclusive foram eles quem me passaram essa informação de que há cerca de 4 anos, quando aconteceu uma queda de barreira aqui, um rapaz morreu. Foi a população quem me passou essa informação e por isso eu repliquei para quem está em casa. Mas nós ouvimos um rapaz, o seu Heraldo, que teve desta última vez a casa toda afetada. E ele estimou para a gente um prejuízo de cerca de R$50 mil, porque ele disse que além da casa ele perdeu todos os móveis. Nesse caso específico das famílias que não só perderam as residências, mas também os móveis, além do aluguel social, a prefeitura vai dar um outro suporte? Sim, estamos pensando nisso também. Ontem o financeiro está traçando como poderia fazer para acolher essas famílias. No caso do seu Heraldo, na verdade era um quartinho. Ele já morava no Alto do Céu, lá em cima na comunidade. A casa dele teve problema. A irmã dele cedeu esse espaço nos fundos, né? Que foi onde em 2009 aconteceu um óbito. Nesse mesmo local que ele estava, ele foi para esse quartinho e cedido pela irmã, e realmente houve o deslizamento de barreira. Ele agora está no aluguel social, ele, a companheira e o filho dele, certo? Mas em relação ao ressarcimento para essas famílias que tiveram essas perdas, estamos sim pensando nisso. De uma forma que atenda ao decreto emergencial aqui no Coqueiro Seco, a gente tem até 6 meses para realizar isso, e ver com a questão do financeiro que a gente pode dar assistência. Estamos chegando com cesta básica, auxílio gás, material de higiene. Na cidade, onde muitas famílias ficaram afetadas, distribuímos colchões, lençóis, cestas básicas. Temos desabrigados na cidade também. Foi um volume muito grande de chuva nessa primeira quadra chuvosa. E não só afetou o Alto do Céu, mas a cidade também de Coqueiro Seco, infelizmente. Em relação a essa assistência a mais que a senhora cita, que a prefeitura já está pensando, né? Além do aluguel social, tem algum prazo previsto? Nós sentamos agora e aí a gente precisa ver junto com o Ministério Público, porque como se trata de uma situação emergencial, tem a questão dos trâmites que a gente não vai precisar passar, né? Que são licitações para aquisição dessas perdas que a gente vai fazer a listagem, né? Chegar nas residências. Teve um senhor aqui também que teve muita perda, a casinha dele estava recém-montada, né? E ele teve uma perda significativa de imóveis. Tá ótimo, secretária. Obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho. Nós que agradecemos por vocês estarem aqui, dando visibilidade a essa situação. Muito obrigada. Perfeito, perfeito. A gente ouviu também, Wilson, antes dessa viagem aqui para Coqueiro Seco, nós conversamos com o Tenente Sander, ele que é engenheiro da Defesa Civil Estadual, Defesa Civil de Alagoas, que está também integrando esse aparato que está cuidando dessa comunidade, dessa calamidade que ocorreu aqui no município de Coqueiro Seco. Vamos acompanhar o que disse o oficial Tenente Sander. Fomos acionados pela Defesa Civil Municipal de Coqueiro Seco.
fizemos uma vistoria no local e verificamos que existiam 42 famílias, né, em uma comunidade apresentando alto risco devido a essas precipitações dos últimos dias, né, das chuvas. Ocorreu algumas erosões relacionadas à barreira e, diante disso, fizemos uma análise de riscos, né, elaboramos um relatório, comunicamos ao município e o município tomou todas as providências cabíveis, né, que foi decretar, né, a remoção dessas famílias para um local seguro. Você sabe para onde essas famílias foram? Ainda está sendo definida pelo Poder Público Municipal, junto com o Estado e junto com os demais órgãos, né, responsáveis pela remoção dessas famílias. Qual o risco real nessa comunidade hoje? Alguma barreira chegou a desabar lá? Sim, já tem o histórico, né, do deslocamento de massa do solo, né, que está gerando risco para essas residências que foram construídas nessa localidade. E diante disso, por segurança e para preservar e salvaguardar essas famílias, né, foi decretado a remoção delas para mantê-las no local seguro. Wilson, eu continuo aqui em Coqueiro Seco, entre as comunidades Cadós e Alto do Céu. Daqui a pouquinho a gente vai fazer um passeio por aqui para você ter uma ideia da situação. A pista, a via principal, está cheia de barro, a casa do rapaz foi completamente soterrada, uma outra casa foi atingida. Então daqui a pouquinho a gente vai mostrar esse cenário, conversar também com moradores e a gente muito entende a situação deles, porque aqui é um povoado, Wilson, que fica às margens da Lagoa Mundaú. Muitos sobrevivem da pesca, por isso que alguns de fato têm essa resistência para sair daqui. Mas se há essa possibilidade, essa oportunidade de ir para uma casa num local seguro, é um caso a se pensar com muito carinho, né, Wilson? Porque já ocorreram aqui grandes tragédias, como o caso de um rapaz que foi a óbito, né, como disse a secretária, no ano de 2009. Eu peço perdão, mas havia sido passado para mim a informação que foi há 4 anos atrás. Então, no ano de 2009, uma pessoa morreu soterrada por conta da barreira. Então, é de fato uma tragédia anunciada e repetida. Eu volto ao estúdio com você, Wilson. Muito bem, Thaline, como é uma tragédia anunciada, como a gente fala muito, acabou virando até um bordão, ou até, enfim, né, um jargão, mas na verdade é uma situação de vidas de pessoas que estão numa situação extremamente delicada. E aí a gente viu a secretária tentando, a gente sabe dos trâmites, das burocracias, do serviço público, tudo se demora. Nós temos um déficit grande de residência dessas pessoas, porque o ideal seria o seguinte, ou aceitar que essas pessoas estão morando nessa localidade, Thaline e os nossos telespectadores do Fica Alerta, e a partir daí então fazer um trabalho para que essas casas e essa localidade fique sustentável, fique tranquila e segura para essas pessoas. Ou, melhor ainda, é retirando essas 42 famílias, mas ao retirar, isso é tudo questão de prioridade. Prioridade, pegar então esse momento agora que foram decretados aí o sistema emergencial, onde se pode passar né, as etapas da burocracia no serviço público para poder resolver o problema e já pegar um terreno, pegar essas casas e começar a construir rapidamente para que essas pessoas sejam logicamente deslocadas do local que está em risco para ir morar numa casa. Porque aí você economiza o aluguel social, dor de cabeça, as pessoas não sabem para onde vão, 3 meses depois ficam jogadas, não sabem o que é que vão fazer, ficam na casa dos amigos, acabam mendigando em outro canto. Esse é que é o problema. Obrigado, Thaline, você volta daqui a pouquinho com mais informações aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. Esse é que é o grande problema, é a questão de prioridade, de traçar um plano, de estratégia, de logística. Se sabe que tem um problema, seja aí ou em qualquer outro lugar. Quantas pessoas tem isso? Eu não consigo atender a todos. Entendo. Quem é que está mais em risco numa situação mais complicada e delicada? Vamos fazer o seguinte? Quantas pessoas são? Começa a construir as casas. Mas só constrói depois que o cara cai, o cara que está com a casa perto para cair. Aí o cara não quer sair porque ele vai ficar no aluguel social de R$250, que não cabe, não dá para pagar nada, nem uma barraca de campo hoje é esse aluguel. Aí é por isso que há resistência. Difícil. Prioridade, atenção, respeito e ter vontade de fazer. É isso. Vamos voltar agora a falar sobre a comunidade do Alto do Céu, lá em Coqueiro Seco, que está enfrentando sérios problemas com uma barreira que está cedendo. A repórter Thaline Marques, da nossa Beleza em Busca da Notícia, continua ao vivo no local, né, para a gente poder entender como é que está a situação nesse momento, porque a gente quer saber, Thaline, você chegou a conversar com os moradores que tiveram suas casas
agidas. Você está vendo de perto aí a quantidade de barro que acabou caindo e cedendo dessa barreira. A situação está delicada e a qualquer momento poderemos ter notícias ruins, infelizmente. Espero que não, né? Nossa, Wilson, eu espero muito que não. A primeira coisa que a gente fez, eu e a minha equipe, né, meu repórter cinematográfico, Edmilson Nunes, o meu apoio aqui também de câmera, o Beto, todo mundo, a gente foi atrás desses moradores, das pessoas que tiveram as casas afetadas, as casas de fato demolidas, aqui na comunidade Alto do Céu, no povoado Cadós, que fica no Coqueiro Seco. A gente chegou aqui por volta das 10h30 da manhã e de cara nós já encontramos uma família, porque na verdade são pessoas que moram agregadas, né? Tem uma casa na frente e aí mais atrás tem um quartinho e essa família de fato teve um grande susto, um grande prejuízo e nasceu de novo. Eu conversei primeiro, Wilson, com o João Batista de Lima. Ele é um senhor que vive aqui há mais de 50 anos. Esse povoado aqui é aquele tipo de povoado, Wilson, onde todo mundo é meio que família, sabe? São vizinhos, mas que convivem juntos há décadas. E todo mundo acaba tendo aquele vínculo muito forte. E ele disse que esse problema aqui é antigo, é recorrente. Toda vez que chove, e ainda mais dessa maneira como foi agora, como está sendo, com esse clima muito pesado e essa chuva intensa, acontece isso. Não é a primeira vez que a barreira desaba aqui na região e, como eu já trouxe na minha última entrada ao vivo, já terminou em tragédia. No ano de 2009, um rapaz de 14 anos, integrante dessa mesma família, morreu. Ele estava na casinha de trás, a casa foi soterrada quando a barreira desabou e, infelizmente, ele não conseguiu resistir a esses ferimentos. Depois a família saiu, depois voltou de novo, porque tem também uma resistência, não quer sair daqui, como eu falei na minha última entrada ao vivo. Também é um povoado que fica às margens da Lagoa Mundaú. E toda a família aqui praticamente sobrevive da pesca, são marisqueiros, então eles não querem ficar fora dessa fonte de renda. E por isso há essa resistência de sair daqui, além do próprio apego, né? A casa que você constrói com tanto amor, com tanto carinho, com tanto esforço, a gente sabe que existe mesmo uma questão de afeto. Wilson, eu vou chamar agora, junto com você, a entrevista que eu fiz com o seu João Batista de Lima. Ele é aposentado, é esse senhor que eu falei, que mora aqui há mais de 50 anos. Ele estava na casa da frente, quando na quarta-feira da semana passada, por volta das 6 horas da manhã, essa barreira desabou. Ele estava com a esposa nesse imóvel da frente, ouviu um forte barulho e a boa notícia que eu dou, já de antemão, é que graças a Deus, meu Deus, ninguém ficou ferido. Vamos acompanhar o que disse o seu João Batista de Lima, aposentado. A barreira veio e descambou de cima para baixo e fez o desastre embaixo. Aterrou a casa, né? Ia matando meu cunhado e esse aí, ele saiu de casa e chegou a situação de não vir morar mais na casa, né? Tudo aterrado. Na hora, o senhor estava acordado? Estava acordado, estava. Estava acordado, eu e minha esposa. E o senhor viu? Só vi um estrondo. Tá bem! Ali, meu cunhado saiu para fora e saiu uma tristeza do nosso coração, né? A casa que a gente morava, dormia, tudo sossegado, caiu de uma vez, né? Desmantelou-se, né? E quando o senhor saiu de casa para verificar o que tinha acontecido, o que foi que o senhor viu? Viu, foi meu cunhado de lado e a casa enterrada. Tá vendo? Casa enterrada. E além da casa do seu cunhado, afetou a sua casa também? Afetou. Meteu água, meteu lama dentro da cozinha. A lama. E danificou o quê? Danificou o imóvel que tinha dentro da cozinha. E na casa do seu cunhado se perdeu tudo? Tudo. Perdeu tudo. Não pegou, não teve nada de lucro. Não teve nada de lucro. Se o senhor pudesse falar para mim o prejuízo, em média, de quanto no total? 50 mil. Porque uma geladeira dessa é dinheiro, né?
tudo é dinheiro. Fora roupa, fora tudo. Foi muito prejuízo. E o senhor disse para mim que não é a primeira vez, né? Foi a terceira vez que essa barreira cai. Quando foram as outras vezes? Já faz uns 4 anos, depois mais 2 anos na frente, aí morreu um menino aqui, um da minha esposa, já faz uns 10 anos. Um filho da sua esposa? Não, um sobrinho da minha esposa. Morreu também aí, encostado. Por causa da barreira? Por causa da barreira. Estourou outra barreira ali, encostado da gente. Aí ele faleceu. Essas chuvas o senhor fica com medo, né? Ah, fica com medo, é. Fica com medo. Ninguém pode brincar com o inverno, né? Desta vez agora ninguém se feriu. Não, ninguém se feriu. Não. Mas no passado já ocorreu essa morte. Só feriu só os móveis. Só as coisas. É o que tinha dentro de casa, eu fui embora. Wilson, este sobrinho que ele cita aí é o rapaz que eu falei há pouco, né? Que no ano de 2009 acabou ficando soterrado quando essa barreira veio abaixo, porque são todos integrantes da mesma família ou se conhecem muito, né? O seu João, que a gente acabou de acompanhar o pronunciamento dele, ele mora na casa da frente. Ele teve alguns prejuízos, como ele falou, né? A parte de trás da casa dele, da área, tá cheia de lama, a porta foi atingida, alguns móveis que estavam atrás também, mas o grande prejuízo foi na casinha que ficava no quintal da casa dele, que é a casa onde estava o cunhado dele, que ele cita aí nessa entrevista, né, Wilson? Só para você entender, na casa da frente estava o seu João, a esposa, e também uma outra parente, que é a esposa do cunhado dele que estava atrás. Nesse dia específico, essa mulher decidiu dormir na casa da frente, porque ela viu que estava chovendo muito, ficou com medo, já que tem histórico dessa barreira desabar. Ela disse, não, hoje eu vou dormir na casa da frente, mas o seu Heraldo, que a gente vai ouvir o depoimento dele daqui a pouquinho, foi ele quem decidiu ficar na casinha de trás e acabou tendo azar porque a barreira veio abaixo e tendo um pouco de sorte também ou de mão divina, porque, como eu disse, acabou nascendo de novo, Wilson. Só que ficou tudo destruído, como eu acredito que vocês estejam acompanhando agora aí ao vivo nas imagens. As imagens que nós gravamos assim que chegamos aqui no local, a casa ficou toda soterrada, a própria estrutura, a alvenaria, o telhado, tudo veio abaixo e os móveis nem se fala, né? Se perdeu tudo. Cama, colchão, armário, os documentos pessoais dele, que a gente sabe que é uma luta para conseguir de novo, as roupas. Ele de fato saiu só com a roupa do corpo em busca de se salvar. Vamos acompanhar o depoimento dele, né, do seu Heraldo da Silva Lima, ele que é pescador e conversou conosco um depoimento assim emocionante. Que quando foi abaixo de umas 6 horas, quando eu saí para fora, que eu fui lavando o rosto, quando eu olhei, eu vi quando já vinha, quando deu os primeiros estalos, né? Aí quando eu olhei para cima já vinha o barro. Aí a sorte que dá ali, eu corri por aqui, bati aqui e corri até ali o beco. Aí quando eu olhei para trás já estava assim. E a sorte que a mulher não estava aqui, mas eu estava aqui sozinho. A minha mulher estava dormindo aqui na casa da minha irmã. Você não tinha saído não. No momento o senhor estava dormindo, estava meio cochilando? Eu já tinha me levantado, né? Que foi umas 6 horas da manhã. Aí eu estava lavando o rosto aqui, ó. Bem aqui mesmo, aí. Essa parte aqui. Aí na hora quando eu vi o estralo, quando eu ia para cima, vinha descendo, né? Aí eu fui correr por aqui. Aí eu passei por aqui pelo beco, cheguei até ali. Aí foi na hora que a minha irmã estava gritando por mim aqui, pensando que eu estava debaixo. E o que foi que afetou na sua casa? O que foi que o senhor perdeu? Tá tudo. Aí, tá tudo aqui. Ainda tem tanta coisa aqui debaixo, o guarda-roupa, que eu tinha comprado, um bocado de coisa aqui. Esse tanquinho, fogão, a geladeira que tá ali. Tá tudo perdido, perdeu tudo. Se o senhor pudesse falar pra gente do prejuízo, em média, de quanto? Eu não posso nem assim calcular, porque só umas partes que eu comprei, que eu tô devendo, tirei uma prestação aqui, que eu comprei uma cama, comprei o guarda-roupa e umas coisinhas aqui, eu não sei nem quanto foi que deu, deu uns 2 mil e pouco, só as coisas, né? E fora a geladeira, esse tanquinho, que desmanteve um bocado de coisa aqui. O fogão também.
Eu fiquei sem nada. Qual o sentimento que fica, seu Heraldo? Porque assim, o senhor nasceu de novo, né? Nasci de novo. O que importa é isso, né? Estou com vida. Aí eu estou mais, né? Para mim o que importa é isso. Agora batalhar para conseguir. Batalhar. Fé em Deus. Eu já aluguei, já arrumei a casa, aluguel social. Já vou para lá agora essa semana, estamos ajeitando lá uns negócios. Aí a gente leva o que puder, que tiver alguma coisa assim eu vou levar. E o povo aqui também vai ajudar. Né? Wilson, o cenário aos pés da barreira, como você acompanhou aí ao vivo, né? Uma completa destruição, calamidade, é de cortar coração, né? Lidar com isso assim ao vivo, de perto, realmente é complicado, porque ver as famílias que já têm tão pouco e perderem tudo, não restou nada, é de fato uma dor muito grande, até para a gente que testemunha. Olha, Wilson, e aqui é a via principal que dá acesso a esse povoado, o povoado Cadós, que fica em Coqueiro Seco, onde há a comunidade Alto do Céu, que enfrenta esse problema. A imagem também comunica por si só. Muito barro, o barro que desceu lá da barreira acaba vindo para cá aqui, obstruindo, dificultando passagem. Por aqui você tem uma dimensão da situação dessa área, né? Eu estava conversando também, na minha última entrada ao vivo, eu falei com a secretária de assistência social aqui da prefeitura de Coqueiro Seco e ela estava me falando que já foram feitos alguns estudos aqui na área, estudos geológicos, enfim, das condições do solo, e ela disse que é como se fosse um punhado de areia com estruturas em cima, né, sólidas, que são as casas, mas embaixo não há aquela firmeza, não há sustentação, e ainda por cima, quando vem essa chuva, acaba terminando dessa maneira. A boa notícia é que, de acordo com o que ela passou para a gente, inclusive ao vivo, é que essas famílias estão recebendo o aluguel social, e ela disse para mim também que ela entrou em contato com a Secretaria da Fazenda e conseguiu algumas doações para essas famílias, como roupas, por exemplo. Roupas em estado intacto, roupas novas que foram apreendidas em algumas operações da Secretaria da Fazenda e que vão ser destinadas para essas famílias. Só que você lembra que eu questionei ao vivo também sobre essa questão, né, definitiva, porque esse povo não pode ficar aqui. Como eles mesmos falaram, é uma situação recorrente, já ocorreram óbitos, né? Há 4 anos atrás, segundo um morador me falou, a barreira veio abaixo novamente. Então, assim, essas pessoas precisam ir para um lugar onde elas fiquem seguras. Ela me disse que o prazo para que essas casas comecem a ser construídas, porque tem que também vir verba do governo federal, é a partir do ano que vem. Então, a gente vai ficar acompanhando isso, Wilson, e a gente é a voz desse povo, né? A gente espera que eles sejam realocados para um local seguro, onde eles não passem por essa situação quando chover, quando houver cheia, porque também fica às margens da Lagoa Mundaú, quando a lagoa sobe, entra nas casas, mas também a população precisa colaborar e precisa querer sair, precisa querer cuidar da própria vida e se proteger. Eu volto ao estúdio com você, Wilson.